Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Essência com Maria Célia. Eu quero que você se sinta à vontade, porque aqui nós temos diversos assuntos que edificam a minha vida e vai edificar a sua vida também. E hoje eu tenho um convidado muito especial que mora aqui no meu coração, que é o nosso querido pastor Rafael Gadelha, da Igreja Batista do Povo. Que privilégio estarmos aqui juntos, juntos, viu? Pastor, muito grata por ter aceito esse convite, viu? O privilégio é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Nós queremos saber um pouquinho da vida do pastor, dos desafios para ter chegado até aqui. Conta pra gente. Maravilha. Bem, sou nascido aqui em São Paulo, capital, e com relação ao meu chamado pastoral, eu recebi esse chamado aos 14 anos, num acampamento de adolescentes. Foi uma experiência muito, muito rica, muito preciosa com o Espírito Santo. Só que eu não sabia como se desenvolveria isso, né? A igreja que eu passei a minha adolescência, o início da juventude, não tinha o costume, por exemplo, como nós temos hoje na Igreja Batista, de enviar os vocacionados para o seminário. Era algo mais orgânico ali que ia acontecendo no dia a dia da igreja mesmo. A formação era interna. Então eu nunca tive esse despertar de ir para o seminário. Só que os meus pais também pastores, né? Eles trabalhavam com ministério de casais, de família. Então acaba que o meu aprendizado, eu sempre disse que foi dentro de casa, na prática, ouvindo. Eu brinco até que foi por osmose, porque desde pequenininho eu e a minha irmã íamos acompanhar os meus pais nos encontros de casais, ficávamos lá no último banco das igrejas, né, deitado, dormindo, e a gente sempre ouvindo as ministrações. E até que, com a morte do meu pai, nós, na sequência, eu já estava com o casamento marcado, e nós, na sequência da morte do meu pai, fizemos uma viagem. E nessa viagem, eu tive uma experiência novamente muito clara com o Espírito Santo, onde eu estava me preparando para a minha carreira, né? Eu sou formado em Direito, ainda tenho a minha OAB ativa, mas naquela época eu tinha muito claro o desejo no meu coração de ser promotor de justiça. E estava estudando, eu já estava no finalzinho da faculdade, nos últimos meses. Essa experiência aí se deu por volta de outubro, né, do ano de 2006. Um ano antes de eu me casar, me casei com a Fabiola em setembro de 2007, e foi uma experiência muito clara, porque nós estávamos numa viagem pós-falecimento do meu pai, e aí numa cena eu tive uma experiência ali com Deus, uma conversa com Deus, onde ele me perguntou pelo que eu perderia a minha vida. Eu falei: Senhor, eu só perderia a minha vida por ti, e a minha família e tudo, né, deste mundo. Ele falou: então não perca tempo com mais nada, e cumpra aquilo que eu te dei, desde os seus 14 anos. Uhum. E aí eu fiquei perdido, porque eu falei: uau, e agora, o que eu faço? Aí eu chamei a Fabiola, já estávamos noivos, nos preparando para o casamento. Eu falei: olha, tive uma experiência com Deus, assim, 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 e estou deixando a carreira que eu iniciaria então na promotoria, né, prestando concurso, logicamente. E aí ela falou: e aí, o que você vai fazer? Eu falei: eu não sei, não tenho essa clareza. Mas como finalzinho ali da faculdade de Direito, eu trabalhava num escritório de advocacia, eu falei: eu vou prestar o OAB e vou começar a advogar. E assim foi. Então, prestei o OAB, aí comecei a advogar e comecei a desenvolver a minha vida ali, esperando como seria. Só que nesse processo, nós fomos fazer o curso de noivos na Igreja Batista do Povo, e lá tivemos um casal de conselheiros fantásticos, maravilhosos mesmo, Isaac e Andréia, e eles eram os coordenadores do curso. E logo que nós acabamos o curso e nos casamos, eles nos convidaram para fazermos parte da equipe de conselheiros. Olha. E ali foi o começo ali do desenvolvimento do ministério, meu e da Fabiola, com famílias, com casais. E aí, nisso, então, ficou paralelo minha carreira e também o ministério, né, na igreja, com os casais, com os noivos, até que, encurtando bem a história, a gente foi assumindo cada vez mais responsabilidades na igreja, na formação, né, que foi fundamental do pastor Jonas e do pastor Paulo Falsarella, né, investindo em mim, no meu ministério. E aí eu tive uma experiência novamente muito profunda com Deus, porque está chegando agora, né? Nós estamos gravando perto do período de carnaval aqui hoje. Verdade. E num congresso, né, do feriado de carnaval da nossa igreja, eu tive novamente uma experiência clara com o Espírito Santo, ele dizendo que era para eu ir para o seminário. E eu estava acabando minha pós-graduação em Direito na PUC, e com todas as perspectivas de crescimento na carreira, e eu falei: amor, tive mais uma experiência com Deus, tenho que ir pro
pro seminário me Seminário. preparar para o ministério. Só que um detalhe, o Guigo, meu filho caçula, tinha 2 meses nessa Meu época. E a Deus. Rafaela tinha acabado de fazer 2 anos. Ou seja, Fabíola com 2 bebês em casa. verdade. E aí eu falei, olha, tenho que ir. Daí ela falou, vai e vamos lá, eu seguro as pontas. Então, eu trabalhando e trabalhava muito, né, na empresa, ali no departamento jurídico. Eu estava na transição também para o comercial, assumindo um novo desafio. Acabando minha pós-graduação em Direito na PUC e fui para o seminário. Então, os últimos meses da pós-graduação eu fiz junto com o seminário. E tudo isso ali... E com criança pequena. E com criança tudo, pequena, meu com os Deus. ministérios na Que igreja. bacana, né? Bom demais. E aí, enfim, aí acabei o seminário. Quando eu acabei o seminário, aí eu já assumi o Ministério de Casais na IBP e já envolvido com diversos cursos da família também, até que chegou o dia, então, que veio o convite para eu deixar minha carreira, né, secular e ir para o tempo integral. E estou há 9 anos, então, me dedicando exclusivamente e com ao excelência, ministério. Né, pastor? Glória a Deus por Nossa, isso, viu? Que bênção, né? Glória a Deus. E tem valido, viu, cada dia. Nossa, eu imagino, né? E como Deus honra, sabe? Deus honra aquele que ouve a palavra, né? É verdade. Ouve, a pratica e vai em frente. É verdade. Com os desafios. E precisa de coragem. Porque eu encurtei bem aqui, mas quantos desafios, Nossa. Quantos questionamentos, quantas, entre aspas, ali, inseguranças. É verdade. Meu Deus. E a carreira, realmente, você tem perfil para seguir carreira jurídica. Né? E a Fabíola sempre me apoiando. Isso foi fundamental. É verdade. Foi fundamental. Porque se eu não tivesse esse apoio dentro de casa, não daria para ter tocado tudo isso, né? Sim. Olha, e aproveitando um ganchinho, eu também só faço as coisas quando eu tenho apoio do meu esposo. Todos, sabe, os grupos, tudo, inclusive isso daqui, eu acho que o apoio do nosso parceiro, né? É verdade. Faz toda a diferença, Gera né? paz em casa. Gera paz em casa. E tudo que você vai fazer... Amós 3,3 diz, andarão 2 juntos se não estiverem em acordo. Quando o casal está em acordo, pode vir qualquer tipo de dificuldade que vão passar juntos e vai ter paz e vamos que vamos. Que bom, né? Porque é muito difícil quando você faz alguma coisa contrária do que o teu parceiro se dedica, né? É verdade. Então, acho que vale a pena. E eu acho que você foi corajoso, né, pastor? De tomar essa decisão. Às vezes até maluco, eu acho. Mas olha, eu não consigo explicar muito bem em poucas palavras, mas cada um, né? E eu tenho certeza que você que está nos assistindo, sabe identificar quando Deus está falando com você. Verdade. E quando o Espírito Santo está te impulsionando a algo, como ele está te impulsionando a esse novo projeto. Verdade, é verdade. E todos esses momentos, eu tive muita convicção da direção de Deus. Então, muito claro quando eu recebi meu chamado pastoral, muito claro quando eu conheci a Fabíola, eu falei, Senhor, é essa. Olha, que bacana, e aí vale né? um episódio só para falar sobre isso. Isso é verdade. Foi uma história muito, muito legal. Nós vamos marcar outra vez para saber desse episódio. Aí depois, deixando a minha carreira dos sonhos, que era a promotoria, eu tinha um sonho mesmo de ser promotor de justiça. E aí, depois, deixando a minha carreira secular, que estava indo muito bem, para ir para o tempo integral. Então, todos esses passos eu fui dando com uma convicção muito clara no meu coração. E muitas pessoas, às vezes me falam assim, Rafael, por que você não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que aquilo? Ideias boas, mas eu falo assim, se Deus não me der a direção e a confirmação, eu não vou fazer. Porque eu descobri, ao longo da vida, olhando meu pai, minha mãe, tantas pessoas de Deus que influenciaram que não há nenhum lugar melhor para estarmos do que no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele cuida de nós, Ele que nos sustenta, Ele guerreia as nossas guerras. Aí você vai falar, e os outros que não estão? Eu não vou falar que vão passar fome, que Deus vai abandonar. Não, de maneira nenhuma. Eu estou falando que existe o melhor lugar para estarmos. Verdade. Nós podemos estar em tantos outros lugares, até mesmo da nossa escolha. Mas não há melhor lugar para estarmos do que no centro da vontade de Deus. E para isso a gente tem que ter uma dedicação e ouvir a palavra de Deus, né? E coragem. E coragem. E sabe de onde vem essa coragem? Do temor a Deus. É verdade. Olha, Maria Célia, eu tenho a impressão de que a gente só consegue amar a Deus na intensidade que Ele merece quando nós entendemos a intensidade do amor dele por nossas vidas. E aí não há mais sentido da nossa vida se não viver por aquele que morreu por nós. Quando a gente entende o que Ele fez por nós, a gente entende que não tem o que façamos que se compare ao amor dele. E aí você fala, a mim só cabe obedecê-lo.
Então, seja qual for a vontade dele, eu quero estar lá, no centro da vontade dele. E cada dia a gente está sentindo mais firmeza no coração a isso, né? É verdade. E precisa pelos dias que estamos vivendo. Verdade. Nós estamos vivendo dias não só no nosso país, mas mundialmente, dias de insegurança, talvez aí, não estou profetizando isso, mas talvez à beira aí de uma terceira guerra mundial. Nossa, nem fale. E muitos, eu imagino que estão inseguros, com incertezas, e nós, o povo de Deus, temos paz, porque o nosso descanso, nossa confiança e a nossa certeza está em Deus. Então, aconteça o que acontecer, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, das nossas vidas, e o máximo que pode acontecer é morrermos aqui. E se morrermos aqui, estamos no lucro. Verdade. Que maravilha. Como é bom, né? Sabe que às vezes a gente sente isso, né? Fala, Senhor, tá com tantas coisas acontecendo, mas a confiança que a gente tem no Senhor. E nós somos um povo abençoado, né? Verdade. Nós somos um povo abençoado. Nós temos tudo. Verdade. Nós podemos praticar a nossa fé em qualquer lugar. O Espírito Santo, nosso amigo, companheiro, né? Consolador. Eu mesmo falo da palavra de Deus sem sair de casa, através dos grupos. A pessoa, se ela quiser dedicar a sua fé, ela tem um monte de meios, né? É verdade. Olha, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, o que não significa que nasci salvo. Nascer num lar cristão não é nenhuma garantia de salvação. E estou separando aqui as duas coisas, mas por ter nascido num lar cristão, eu tive o privilégio de, desde sempre, saber a palavra de Deus, os planos de Deus para a minha vida, etc, etc. E quando eu tomei a minha decisão por Cristo, né, passei a desfrutar de tudo isso que você acabou de falar. Mas interessante que, mesmo tendo essa certeza desde sempre, hoje, estou com 43 anos, eu claramente olho para trás na minha vida e vejo que, se não fosse mesmo a misericórdia, a graça, o perdão de Deus na minha vida, eu não estaria aqui. E aí a gente, no nosso coração só tem gratidão e descanso, porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor nos livrou de coisas que a gente nem imagina, e mesmo eu tendo crescido num lugar tão seguro e saudável, a minha família, na igreja, tudo, eu vejo o quão isso foi fundamental para que hoje eu desfrutasse dessa paz e descanso no Senhor. Aí eu fico pensando, as pessoas que não têm nada disso, eu fico imaginando assim, me dá muita compaixão e uma sede do evangelizar. Sabe por quê? Porque tem muita gente agora, enquanto nós estamos aqui conversando, tem gente desesperada, não sabendo o que fazer da sua vida, querendo tirar a sua vida. É verdade. Infelizmente, muitos também dentro da igreja, porque colocam os seus olhos em pessoas, pessoas falhas, se decepcionam com a religião. É verdade. E aí, isso vai gerando um desgaste emocional, vai gerando tantas feridas na alma. É verdade. Então, como nós podemos, assim, fazer diferente e desfrutar dessa presença do Espírito Santo, da palavra de Deus, como a senhora acabou de dizer, e assim, tomar posse de tudo aquilo que Ele tem para nós. E vivermos e desfrutarmos a vida abundante que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. E aqui, não estou falando de uma teologia barata, não estou falando de teologia X, Y, Z, eu estou falando da Bíblia, que é a palavra de Deus que diz, olha, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a gente só vai ter essa vida abundante quando a gente desfrutar, tomar posse da nossa identidade em Cristo, do nosso perdão através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, de ter uma vida com propósito, aí sim. Porque quantas pessoas estão dentro da igreja, eu creio que são salvas, mas ainda não descobriram o propósito da sua vida, ou ainda estão lutando com Deus ali, querendo fazer aquilo que acham que é o melhor, ao invés de se render, de se entregar e falar, Senhor, eis-me aqui. E foi o que, não estou aqui me colocando como melhor ou como exemplo de ninguém, mas foi uma experiência muito rica quando eu deixei a segurança da carreira secular e fui para o ministério. Puxa, eu tinha tantos benefícios, etc, etc, etc. E nós fomos para o ministério, eu e a Fabíola, com muita paz e descanso, sabedores, na certeza de que o Senhor nos sustentaria, e tem sido assim, a cada dia, quantas experiências. Olha, eu poderia aqui passar horas e horas trazendo os testemunhos daquilo que Deus fez neste período, e eu sei que muito mais Ele fará para a honra e glória dele. Nossa, já pensou, gente? Que palavra, né? Já recebemos aqui, olha, um culto maravilhoso. Olha, 1 Coríntios 10:31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Vivamos para a glória de Deus, confiando nele, vivendo no centro da vontade dele. E a palavra já nos diz, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Principalmente,
eu creio que no espiritual, no emocional, o material é quase uma consequência tão simples. Então, assim, às vezes a gente passa a vida inteira buscando as conquistas materiais e o material, eu percebo que Deus, no estalar de dedo, com apenas uma ordem, ele muda a história de tantos. Então, assim, se há alguma coisa que nós devemos investir na nossa vida e não andarmos preocupados, mas investir com atenção, é no nosso relacionamento com Deus, para que tenhamos atenção e ouvirmos a voz do Espírito Santo nos guiando. Depois disso, conosco mesmo. Esse relacionamento conosco mesmo. Tomando posse da identidade que Deus tem para nós, entendendo o chamado que Ele tem para cada um de nós, que é diferente para cada um, entendendo o nosso dom, sem comparação com X, Y, Z, sem olhar para o lado, sem ficar questionando, sem sofrer demais com possíveis ataques que nós sofreremos e seguir com um único propósito, ter uma vida útil nas mãos do Senhor. Ah, que coisa boa! Essa é a vida que vale a pena. Vale a pena. Olha, se vocês querem aprender mais um pouquinho com o pastor Rafael, de domingo, né, pastor? Ali na Igreja Batista do Povo, na Vila Mariana, viu? Domingos de Moraes, 1100, no culto das 17 horas. Agora está um pouquinho diferente. Agora o pastor Ivener tá pregando em 3 dos 4 cultos, e aí ele faz uma escala no 4º culto entre os pastores. Então, esse mês eu vou pregar no culto das 19, e aí, enfim, cada mês vai mudando a escala. Então vai no das 19, vai nos das 8, vai nos das 10, para você encontrar o pastor Rafael. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, a despeito de quem estiver lá ministrando a palavra. É verdade, viu? Mas é bênção, viu? Você não pode deixar de ouvir. E mesmo você pode acessar ali também as redes sociais da igreja estão lá. Está lá os cultos diariamente, se você quiser ouvir, independente do local onde você esteja, a palavra de Deus está lá constante e abençoada para te abençoar também, como eu te recebi aqui, é uma bênção. Glória a Deus, fico pastor, muito feliz, muito obrigado. Viu? E a senhora também é uma inspiração para nós, com todos os projetos que corajosamente, bravamente a senhora tem encabeçado, fruto da sua obediência e sensibilidade à voz do Senhor. Que o Senhor continue te usando para trazer a essência de Deus na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus. Eu recebo, viu, Deus pastor? abençoe. Muito obrigada. Conte comigo com as minhas intercessões. Obrigada, pastor. Amém. Gente, que maravilha, né? Você fez parte deste momento nas nossas vidas.